Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez. E nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito entre nós. Vivemos dias de desafios, dias de lutas, dias que muitas vezes dificuldades têm chegado até nós, mas dias que a manifestação do Senhor tem se feito tão clara e tão evidente, acima de tudo, renovando vidas e desafiando pessoas a levantarem-se e, como um dia, consagradas foram ao Senhor, renovando a sua consagração, renovando o seu voto diante de Deus, renovando a sua determinação de servir ao Senhor, e isso tem enchido meu coração de alegria. Às vezes a gente acha que as coisas não vão bem, mas de repente Deus nos surpreende com levantar da parte dEle, colocando pessoas na brecha, levantando vidas que estão dispostas de verdade a seguir o Senhor e a fazer dEle o único Deus em sua vida. Eu tenho um tema que nós vamos estar tratando aqui nas próximas semanas, e quando Deus trouxe esse texto ao meu coração, e eu tenho procurado pregar mensagens expositivas, que sejam focadas num único texto das Escrituras, porque isso nos ajuda na comunicação, e eu comecei a estudar um texto do Velho Testamento que fala a respeito de um dos juízes de Israel, e eu tenho sido assim renovado, muito abençoado com aquilo que nós vamos compartilhar hoje. Então eu quero desafiar você não só a receber a mensagem nesta noite, mas a não perder as próximas semanas, quando vamos estar dando continuidade a algo que veio para trazer vida ao seu coração, esclarecimento e redenção em muitas áreas que têm prendido as nossas vidas. Quero também dizer aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, que Deus vai tocar você aí onde você está. O ideal é que você estivesse aqui conosco, mas sabemos que às vezes não é possível, mas eu sei que Deus vai, através da sua palavra, alcançar sua vida e o seu coração. Eu quero convidá-los desde já a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. E nós vamos trabalhar sobre este tema, não só nesta noite, mas também nas próximas semanas. Juízes, capítulo de número 6. E como vocês podem perceber, hoje nós temos também, além do banquete espiritual que nos será servido aqui, também a Santa Ceia, da qual nós participamos todos os meses, também será servida aqui nesta noite. Só reforçando aqui em relação ao que a pastora Cristiane disse nos recados, quero chamar a atenção de vocês para duas coisas específicas. A primeira delas, homens, nós temos uma oportunidade de evangelizar nesses dias. Eu sei que são poucos os convites, que todo mundo deixa para a última hora, e na última hora vai faltar lugar, mas aproveite e convide pessoas, especialmente que não conhecem a Cristo. Nosso pastor Carlos Alberto, com quem eu estive esta semana, eu fui me encontrar com ele na cidade de Foz do Iguaçu, e permanecemos ali na quarta e na quinta-feira, conversando, e eu falava para ele desejo que pudéssemos estar aproveitando esse tempo que vamos ter aqui juntos para alcançar vidas. E eu creio que ele vem com uma mensagem bastante evangelística. Então aproveite e traga pessoas que você quer ver alcançada pelo Senhor. E eu tenho certeza que o nosso pastor vai ser um canal de Deus para abençoar essa vida que você vai trazer, e ela há de se converter em nome de Jesus. Segunda coisa, nosso encontro internacional, nós vamos ter não só a presença do pastor Abe Uber, lá em Águas de Lindóia, que já tem sido um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas, especialmente no que diz respeito à visão do trabalho da igreja como células, mas vamos ter também o amigo do nosso ministério já há tantos anos, amigo do pastor Carlos Alberto, de décadas, pastor Hernandes Dias Lopes, vai estar ministrando também no nosso encontro, e eu creio que vai ser um tempo de renovo. Por isso, faça a sua inscrição. Às vezes nós achamos que é muita coisa, mas é a melhor coisa que você pode fazer com seu tempo, com seu dinheiro, é se envolver com as coisas de Deus. Porque ao longo dos anos, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Nós nunca perdemos nenhum encontro. Nunca perdemos nenhum encontro. Tivemos 4 filhas, enfermidades terríveis que alcançaram a nossa casa, como câncer, e nunca perdemos nenhum encontro. Isso quer dizer o quê? Aquela desculpa esfarrapada que você tinha, pode jogar lá fora. Então você vai estar ali
Nós com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com filhos, sem filhos, sempre nos dedicamos a buscar ao Senhor, e Deus tem sido tão bom para conosco, mas tão bom, que ao longo da nossa vida tem nos sustentado, e nos momentos mais difíceis nós temos o visto de um modo presencial na nossa casa e no meio da nossa família. Deus tem isso para você, Deus quer se revelar a você, mas eu quero desafiar você nesses dias a renovar o seu desafio. Se o mundo estava tentando roubar a sua vida, tragar você, eu quero dizer que Satanás está repreendido, e Deus vai ser cada dia mais vivo e mais presente na sua vida e na sua casa. Nós temos nos levantado nesses dias com a convicção que é chegado um tempo de um novo avivamento sobre esta igreja, porque o Deus fiel que um dia nos chamou vai confirmar todas as suas palavras sobre a vida de cada um de nós. E eu quero que você esteja nessa, eu quero que você coloque a sua vida neste mover de Deus, e eu tenho certeza que Ele fará coisas novas e vai surpreender você. Nós temos também a visita, e vai estar entre nós agora no final de agosto, um amigo precioso do nosso coração, o pastor Ed Leu, que já pela terceira oportunidade nós vamos estar juntos. E eu creio que vai ser um tempo de muito desafio. Pastor Ed Leu é um dos homens mais valentes que eu conheço no que diz respeito a se colocar em lugares onde ser cristão é sinônimo de morte certa. Ele vive e desenvolve seu ministério em países muçulmanos, dominados pelas jihad islâmicas, que vocês têm visto as barbaridades, né? Hoje mesmo pela final da tarde eu acessei o UOL e vi que aquele grupo ISIS lá no Iraque tomou conta de um reservatório de água de uma hidroelétrica, e estão ameaçando explodir aquilo e com isso inundar diversas grandes cidades do Iraque, matando milhares e milhares de pessoas. Esse mesmo grupo, na semana passada, estava marcando a porta das casas dos cristãos, que estão todos ameaçados de morte naquele país, mas essa gente só tem feito uma coisa, sabe o quê? Bem para o Evangelho, porque todas as vezes que se levantou perseguição, a igreja cresceu. Todas as vezes que se levantou o inimigo, Deus se manifestou. E eu quero profetizar aqui que esse grupo não só vai cair, mas vai se levantar uma grande multidão de cristãos convertidos ao Senhor nesses países que hoje têm sido dominados pelo Islã, porque o inimigo não vai prevalecer. E nós, como igreja aqui do Ocidente, vamos testemunhar um grande avivamento no Oriente. Nós estivemos esse ano lá no Oriente, estivemos, aliás, o ano passado também, temos estado com frequência, já é o terceiro ano que nós estamos indo ao Oriente, tanto no estado de Israel quanto no Japão, e nós estamos muito convictos de que Deus, que estava ali naquele lugar, parece que tinha apagado a chama, vai reacender, através dessas crises que estão havendo ali, não só em Israel, mas na Palestina também, e agora nesses países de predomínio muçulmano, lá na Nigéria, onde as moças estão sendo sequestradas, mutiladas. Deus vai fazer algo novo no meio de tudo isso. Nosso Deus não está dormindo, e hoje você vai ouvir aqui uma palavra que eu creio que vai despertar a sua vida. Às vezes nós ficamos tão distantes dessas realidades, parece que não dizem respeito a nós. Mas eu voltei este ano, quando voltamos de Israel, especialmente tocado no meu coração com a miséria que há no meio daquele povo, especialmente no povo palestino. E Deus tem nos movido nesses dias, e nós temos guardado as devidas proporções, sofrido as mesmas dores, os mesmos ataques. É que os ataques ali são físicos e mais aparentes, mas os mesmos ataques, cada um de nós tem vivido na alma, tem vivido de uma forma às vezes incômoda. Nós nos sentimos incomodados e não sabemos nem com o que. E eu quero dizer para você, Deus está agindo, e nós viveremos nesses dias de profundas mudanças dentro da igreja do Senhor, e nós veremos muitas vidas se levantando para servir a Deus de uma forma que nunca serviram antes. E eu quero dizer, Deus começa hoje aqui, através da mensagem que você vai receber. Eu creio que um novo mover na sua vida. Por isso eu quero que você receba a palavra que nós vamos comunicar agora, de uma forma diferente. Deus vai falar com você, e eu quero orar agora para que você não perca uma vírgula daquilo que vai ser compartilhado aqui neste lugar. Pai querido, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus que fala conosco, e o Deus que vai operar prodígios e maravilhas no coração do teu povo nesta noite.
Até o mais incrédulo que chegou aqui vai sair daqui tocado pelo teu poder. Até o mais duro de coração, nesta noite vai se quebrantar na tua presença. Porque está escrito, saiu da tua boca, o Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? E o teu fogo vai queimar corações nesta noite. E pessoas vão ser renovadas na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba isso desde já, em nome de Jesus. E vamos ler juntos aqui o texto de Juízes, capítulo de número 6. Eu só quero fazer uma introdução. Eu, durante a minha vida como ministro do Evangelho, grande parte dela me dediquei ao estudo do Novo Testamento, que é a grande revelação da obra de Deus para a nossa vida. Mas o Velho Testamento, que consiste nos 39 primeiros livros da Bíblia, eles são a história do povo ou da humanidade em períodos cuja presença de Deus estava em sua vida e em períodos cuja Deus não fazia parte da sua forma de viver. E você encontra lições tremendas que tem tudo a ver com a vida de cada um de nós no Velho Testamento. Os outros 27 livros da Bíblia que nós conhecemos como Novo Testamento, na sua grande maioria, quase metade dele, 13 livros escritos por Paulo, que são as cartas que ele escreve para a igreja, revelam não só a vida, a vinda, a manifestação e a salvação que nos é dada em Cristo Jesus, mas revela a forma que os cristãos têm que viver. Mas muitas destas coisas que você ouve no Novo Testamento, elas são entendidas à medida que você as encaixa com a história do Velho Testamento. Então nós vamos tratar hoje aqui de uma forma assim muito pautada, cada uma das verdades implícitas nesse texto, que eu tenho certeza que vão se encaixar com realidades da vida de cada um de nós. E eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos falar de simbologia aqui, de muitas coisas que você vai entender. E como está escrito na carta aos Hebreus, que as coisas que ocorreram no Velho Testamento são como que sombras daquilo que haveria de acontecer em nossa vida, e especialmente através de Cristo Jesus. Por isso preste muita atenção naquilo que nós vamos trabalhar. Só para você se contextualizar, o livro de Juízes, ele marca a vida do povo hebreu, do povo de Deus, do povo de Israel, que nós somos a Israel espiritual. As promessas que Deus dá a Abraão e ao povo de Israel chegam até nós através de Cristo Jesus. Mas neste momento eles estavam vivendo na terra prometida. Israel tinha saído do Egito, tinha saído do cativeiro, porque na época de fome eles foram até lá e ali permaneceram durante 400 anos, e quando José morre, o faraó que era amigo de José morreu, o povo hebreu, o povo de Deus se transformou em escravo no Egito. Isso aconteceu mais ou menos 1370 anos antes de Cristo, o advento da saída do povo do cativeiro do Egito. Mas quando eles saem do Egito, eles entram na terra prometida, na terra de Canaã. E ali na terra de Canaã, dois dos líderes principais, Josué e Calebe, acompanham o povo. A terra de Canaã é a terra hoje conhecida como território de Israel. Isso que nós vamos ler aqui aconteceu no território de Israel. E ali a simbologia é criada através da vida, de fatos reais, mas através desses fatos reais, Deus comunica às gerações que vieram depois verdades imutáveis da vida humana, que se repetem dia após dia, ano após ano, século após século, na vida da humanidade. Então, embora esses fatos que nós vamos tratar aqui hoje tenham acontecido aproximadamente 1370 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 3.300 anos atrás, 3.400 anos atrás, você vai perceber que tem tudo a ver com a sua vida. O que você vai ler aqui hoje é a história da sua vida. E eu quero começar lendo com você, e o próprio texto que você vai encontrar aqui agora já é bastante inusitado.
ele tem um subtítulo. Qual é o subtítulo que tem aí na sua Bíblia, em Juízes 6? A opressão dos midianitas. E uma coisa eu quero chamar a atenção de todos vocês nesta hora, é que o povo de Deus, nesta altura de suas vidas, eles já estavam na terra prometida, eles já tinham entrado na promessa de Deus. O Egito simboliza o mundo sem Deus, o Egito simboliza o mundo que está afastado de Deus, e a terra prometida simboliza a nossa nova vida em Cristo. E essa simbologia é muito importante que você entenda, que você ganhe compreensão sobre ela, porque é isso que vai trazer esclarecimento e vai fazer sentido na ministração que Deus vai nos dar nesta noite. O Egito é o povo sem Deus, a terra prometida é a nova vida com Cristo. Então, esse texto que nós vamos ler aqui, o livro de Juízes, o povo já estava na terra prometida. No entanto, há alguma coisa aqui que não encaixa bem, que diz que eles estavam vivendo debaixo da opressão dos midianitas. Você já imaginou você entrar numa terra que é a terra prometida, e agora você estar sendo oprimido nesta terra? E é basicamente isso que acontece com muitos cristãos nos dias de hoje. Apesar de terem tido uma experiência com Cristo, apesar de terem entregue os seus corações a Cristo, estão oprimidos por situações, por circunstâncias, por inimigos, e que nesta noite Deus vai falar ao nosso coração acerca destas realidades. E olha o que diz aqui: fizeram os filhos de Israel o quê? O que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Imagina você, Deus promete coisas maravilhosas para o seu povo. E Deus transforma todas aquelas promessas em realidade. Ou seja, Ele cumpre tudo o que Ele falou que ia fazer. Mas de repente, o seu povo faz o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Deixa eu fazer uma primeira pausa nesta história. Muitas vezes nós estamos passando por lutas e dificuldades que parecem não se resolver, e elas perduram às vezes por semanas, meses, anos em nossa vida. E nós ficamos muitas vezes sem direção, achando, será que Deus não existe? Será que as promessas dele falharam? Será que Deus se esqueceu de mim? Tem pessoas que estão vivendo situações como essas há 14, há 21, há 28, estou usando aqui os múltiplos de 7, carregando circunstâncias que não se resolvem há muitos anos em sua vida. Talvez se nós fizéssemos aqui uma pesquisa nesta hora, encontraríamos as mais diversas situações adversas. Mas todas elas têm um porquê. Todas elas têm um significado. Todas elas têm uma explicação em nossa vida. E é justamente sobre isso que Deus vai falar nesta noite comigo e com você. E eu creio que nas próximas semanas nós cairemos não só numa realidade do porquê das coisas, mas vamos ter também a resposta, a solução e a saída para cada um desses cativeiros que afligem as nossas almas. Nós vemos aqui uma história de um povo sendo afligido por outro povo, que aqui você pode interpretar como o próprio exército de Satanás, como o próprio inimigo das nossas almas que se levanta contra nós para nos oprimir. E você vê agora o relato de que o povo de Deus, que foi tirado do Egito e colocado na terra prometida, se encontra oprimido por este inimigo. E olha o que diz aqui no verso 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes quem? O povo de Deus. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Imagina você que o povo de Deus é o povo
cuja promessa de Deus está sobre ele. O povo de Deus é um povo vitorioso por natureza. O povo de Deus é um povo que foi chamado por Deus para triunfar sobre o inimigo. Mas a realidade que você encontra agora é o povo de Deus construindo covas, construindo cavernas, construindo fortificações para se esconder do inimigo. E esta tem sido a realidade de muitos de nós. Andamos nos escondendo, andamos nas sombras, andamos com medo, andamos aflitos com aquilo que o inimigo tem feito contra nós. E esta verdade da qual estou falando aqui nesta noite é muito mais presente na vida da chamada Igreja do Senhor do que nós podemos imaginar. Mas Deus não está alheio a tudo isso. Deus não está ausente desta responsabilidade. E olha o que diz aqui na sequência. Diz que, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. Isso significa dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós semeamos, o inimigo tenta nos roubar. E nós podemos perguntar, mas aonde está Deus? Eu quero dizer que Deus está no lugar que Ele sempre esteve, no domínio de todas as coisas. Mas existe um texto na Bíblia que revela o porquê. Muitas vezes o inimigo tem acesso à nossa vida, tem acesso às nossas coisas, tem poder de tocar naquilo que nos diz respeito. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 27, diz: não deis lugar ao diabo. E o diabo tem encontrado lugar na nossa vida, porque nós permitimos que ele entre. E Paulo escreve de um modo muito enfático. E quando você lê comigo o início deste texto, você vê claramente que o diabo ganhou legalidade contra a vida do povo de Deus, quando este se determinou a fazer o que era mal diante do Senhor. E essa tem sido a realidade de muitas vidas e muitas circunstâncias nas nossas vidas. Quando nós damos lugar ao diabo, o diabo entra para produzir dano. Jamais se esqueça, o ministério de Satanás consiste em matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz todas as vezes que nós permitimos que ele entre em nossas vidas. E como eu ministrava aqui a partir do início do ano, muitas vezes o diabo tem encontrado nas nossas emoções desenfreadas a porta de entrada para tocar em tudo aquilo que nos diz respeito. E é exatamente o que tinha acontecido com o povo de Deus. O povo de Deus semeava, mas não colhia. O povo de Deus se esforçava, mas não via resultado no seu trabalho, porque o inimigo entrava, diz aqui as Escrituras, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. Esse nome tem sido divulgado muito nesses dias, né? Você tem ouvido falar muito da faixa de Gaza. Eu quero dizer que essa briga está lá, pelo menos aqui pelas contas que nós podemos fazer, há 3.400 anos, do mesmo jeito, da mesma maneira, por causa do conflito de interesses, por causa das misérias humanas que simbolizam a nossa vida. Não há paz, mas Deus quer manifestar no meu e no seu coração a presença dEle, e Deus quer dar a mim e a você um tempo novo para as nossas vidas. E olha o que a palavra diz aqui, vamos ler novamente, agora terminando aqui o verso de número 4. E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum. Muitas vezes as nossas vidas se sentem assim. Eu não tenho sustento algum. Eu não tenho onde me agarrar. Eu não tenho onde me apegar. Eu não tenho como me manter em pé. Eu não tenho como sobreviver. Não havia em Israel sustento algum. Eles se enfiavam em cavernas. Eles se enfiavam em buracos. Eles se enfiavam em fortificações, tentando se livrar do inimigo. Eu lendo esta Bíblia, que eu gosto muito dela, a Bíblia da Liderança, o comentário de John Maxwell,
quando ele fala no capítulo 4, no livro de Abacuque, ele tem um comentário que ele diz assim: enquanto nós lutamos para sobreviver, nós não conseguimos prosperar. Enquanto somos sobreviventes, não há prosperidade. Porque quem está lutando para sobreviver, gasta suas energias para se manter neste dia, e não consegue projetar o dia seguinte, a semana seguinte, o ano seguinte. Muitos têm vivido como sobreviventes. Muitos têm vivido em cavernas, covas e fortificações. Muitos têm sido afligidos pelo inimigo. Mas ouça o que Deus tem para te dizer nesta noite, e eu creio que a sua vida vai ser transformada. E olha o que diz aqui: e não havia em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com o seu gado, com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos. Toda essa simbologia que nós estamos usando aqui, e que você está lendo na Bíblia, elas são sinônimos da ação e da atuação de demônios. Gafanhotos na Bíblia simbolizam demônios. E a própria Bíblia diz que por causa, através da oferta, da entrega de dízimos de ofertas, Deus repreende os gafanhotos que devoram as coisas das nossas vidas. Muitas vezes as pessoas negligenciam princípios das Escrituras, achando que não vai ter consequência nenhuma. E o inimigo vem e de repente nós nos vemos enredados por situações que vão consumindo a nossa vida, porque nós fizemos o que Efésios 4:27 diz para não fazermos. Nós demos lugar ao diabo. E a Bíblia diz agora que o inimigo vem como gafanhotos sobre a vida do povo de Israel. E na continuação você vai ler assim: em tanta multidão que não se podiam contar. Os inimigos que vinham contra Israel para devorar aquilo que era do povo de Deus, vinha com tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Este é o grande propósito do inimigo das nossas almas, de Satanás, é destruir as nossas vidas. Eu tenho sentido nesses dias na pele situações que às vezes nos cercam, e eu hoje vivendo dias difíceis no que diz respeito à saúde, eu tenho visto a fúria do inimigo contra a nossa vida. Eu sei que muitas coisas são fruto até de um estilo de vida que exageramos um pouco nas atividades, mas eu sei que o grande propósito do inimigo é destruir a nossa vida. Embora eu tenha convicção de que a enfermidade que hoje eu estou tratando é fruto de um excesso de carga, mas a ministração que eu sinto em minha alma, em minha mente, tentando me fazer esmorecer, essa vem do inimigo. Essa vem para tentar me fazer parar e não ministrar mais a palavra de Deus. Mas eu sei que Deus tem um propósito em todas essas coisas. E aqui no verso 6 diz assim: assim Israel ficou muito... O que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está escrito debilitado. E essa palavra debilitado, ela não diz respeito só à força física, não. Ela diz respeito à alma, à coragem. Ela diz respeito a entusiasmo. Ela diz respeito a alegria. O povo começou a ficar muito debilitado. Mas olha o que acontece neste momento. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, e eu gosto demais dessa palavra então. Então sempre assim dá a impressão que vem alguma coisa depois, não é verdade? Quando você ouve a palavra então, o que você faz? Você até se arruma na cadeira e fala, agora vem alguma coisa. Vai acontecer algo. E olha o que diz aqui. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Você pode falar mais alto? Eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Olha que coisa mais linda. A Bíblia começa aqui no capítulo número 6 dizendo o quê? Que o povo fez o que era mal perante o Senhor. Depois da bênção do inimigo vir, agora eles estão fazendo o quê? Clamando ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Por isso está escrito lá em Romanos 8,
todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eles estavam fazendo o que era mal diante do Senhor, o inimigo veio e agora eles estão clamando ao Senhor. Olha o que está escrito aí no verso 7 da sua Bíblia. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o que está escrito aí no verso 8? O Senhor lhes enviou um profeta. E eu venho nesta noite como profeta de Deus para falar com o seu coração. Deus tem algo para a sua vida e Ele vai falar de um modo tão claro que até o mais difícil de entendimento vai perceber o que Deus está falando. Eu quero que você receba agora o que Deus vai falar ao seu coração. E não perca por nada nessa vida o que Deus vai fazer nas próximas semanas. Você só tem direito de faltar se você morrer. Se você estiver vivo, venha nas próximas semanas. Se você morrer, daí lá no céu, um dia eu conto para você o final da história. Mas Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida de cada um de nós. E olha o que diz aqui no verso de número 7, verso de número 8. O Senhor enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito. Eu é que fiz vocês subirem do Egito. E vos tirei da casa da servidão. Lembrando aqui que o Egito simboliza o mundo sem Deus. Foi eu quem tirou você do mundo sem Deus. E tirei você da escravidão do pecado e do diabo. E olha o que diz no verso 9. E vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E eu os expulsei diante de vós, e vos dei a terra que vocês estão hoje. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Você está vendo a conexão com Efésios 4:27? Quando diz Paulo, não deis lugar ao diabo. Deus está dizendo, eu fiz milagre na vida de vocês. Eu poupei você da morte, eu poupei você de acidentes, eu poupei a sua família da miséria, eu poupei você de desgraças que você mesmo semeou. E eu disse a você, eu sou o Senhor teu Deus. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. É uma reflexão que nós precisamos trazer para a nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele não trata o pecador como inocente. Às vezes nós estamos vivendo momentos de tribulação, de angústia. E muitas vezes nos colocamos diante de Deus para questioná-lo, para arguir diante dEle, por causa das misérias que vivemos ou das lutas interiores que trazemos. Mas Deus está falando conosco, nunca se esqueça, foi você quem semeou isso. Porque eu disse a você, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. E parafraseando Paulo, não deis lugar ao diabo, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E olha o que diz na sequência aqui. Ele diz assim, verso de número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e a Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar. Para quem não sabe, o lagar é um buraco no chão, escavado na rocha, na pedra. Existem lagares de muitos tamanhos, mas a grande parte deles não é muito maior do que 2 metros por 2 metros de quadrado. E ali se depositam as uvas. E as pessoas, os vinhateiros ou os produtores de vinho, ficam ali pisando aquelas uvas dentro daquele lugar, daquela caixa. E tem uma bica que dali corre o suco da uva. E com aquele suco eles produzem o vinho. Mas lagar não é lugar para
malhar trigo. Para quem não sabe o que é malhar trigo, se você já viu uma plantação de trigo, o trigo é um caule comprido e fino, e na ponta estão as ramas de trigo. E quando se colhe manualmente o trigo, naquele tempo não se tinha colhedeira, cortava o ramo bem baixo, daí faziam feixes de trigo e começavam a bater para soltar os grãos que estavam na ponta daquelas ramas. Mas isso não se faz dentro de um lagar. O lagar é um lugar restrito, é um lugar pequeno, é um lugar criado para outro tipo de atividade. Mas a palavra de Deus diz que Gideão estava malhando o trigo dentro de um lagar com um propósito. Ele diz assim: malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. O inimigo estava operando de uma forma tão poderosa sobre a vida do povo, que tudo que eles faziam, tinham que fazer às escondidas, para não serem saqueados, roubados e destruídos. O que isso quer dizer com a minha e com a sua vida? O que isso tem a ver com a vida da igreja nesses dias? Muitas vezes a igreja está voltada para dentro de si mesma. A igreja está preocupada em sobreviver. Quando vocês nos veem aqui falando em evangelizar, em ganhar almas, em trazer vidas, a grande maioria de nós está ocupada demais com as próprias demandas e não tem tempo, condições emocionais para conseguir ganhar alguém para Jesus. Como eu posso dar fruto se eu estou lutando para sobreviver? Como eu posso ganhar alguém para Jesus se eu estou lutando para manter-me em pé? Eu estou malhando trigo no lagar. Eu não me atrevo a cumprir o propósito de Deus. Eu não tenho coragem de botar a cara para fora, porque o inimigo vem de alguma forma me afligir. Mas eu quero dizer para você, Deus está pronto e está disposto a libertar vidas que estão presas em cativeiros. Deus está pronto, está disposto a colocar a igreja em ação. Mas é necessário que cada um de nós faça uma única coisa: creia no Senhor nesta noite e no poder daquilo que está sendo liberado sobre nós. Muitos vão sair daqui como entraram. Muitos vão continuar na mesma peleja, na mesma miséria, na mesma aflição, mas muitos serão libertos pelo poder da palavra, por crerem no poder do Deus vivo e todo-poderoso. Louvado e engrandecido seja este Deus. Louvado e engrandecido seja em sua vida. Esses dias eu tenho sido acuado pelo inimigo. Esses dias tenho sofrido aflições em meu corpo. Mas eu tomei uma posição diante de Deus. Eu vou continuar. Ontem à noite eu estava junto com a minha esposa ponderando se eu teria ou não condições de estar aqui neste dia. E até muito tarde, ela estava me cobrando: pede para alguém amanhã fazer a reunião em seu lugar. E eu confesso a vocês que eu fiquei balançando. Mas quando eu cheguei aqui nesta manhã, eu senti uma unção e um renovo de Deus. E eu senti o poder dele, através dessas palavras, tocando vidas. E eu creio, Deus está fazendo algo novo no coração daqueles que creem. E Ele vai usar a fraqueza que Ele tem me dado para se fazer forte na vida de muitos dos que aqui estão. O Senhor diz: quando você é fraco, aí você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu me aproprio dessa palavra para mim e para você. E eu declaro: haverá solução para contendas, dificuldades e lutas que afligiam a alma do seu povo. E eu creio no mover de Deus entre nós, porque Deus é real, Ele existe. E se alguém tem dúvidas a respeito disso, faça uma retrospectiva da sua própria vida, conferindo-o com as verdades da palavra, e você vai ver quantas coisas Deus já fez. Mas o diabo de dia e de noite tenta roubar a nossa atenção e nos forçar a desistir ou a não ver aquilo que Deus já nos deu e já fez por nós. E agora aqui, o anjo do Senhor está falando com Gideão. E olha o que diz aqui: diz que ele estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente.
E esta palavra é a mais inusitada de todas, porque Gideão estava muito longe de ser um homem valente. Mas olha o que diz aqui na sequência. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhosas, o que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Sabe o que Gideão está falando aqui para o anjo do Senhor? Aonde estão essas grandes coisas que eu não percebo em minha vida? Aonde estão essas grandes maravilhas que não chegam à minha casa? Aonde estão os teus feitos maravilhosos que não me tiram desta situação? É importante lembrar que Deus permitiu que o seu povo chegasse àquela situação, porque se voltaram contra o próprio Deus. Depois da morte de Josué e Calebe, nenhum líder se levantou no meio de Israel, nenhum líder para influenciá-los, nenhum líder para repreendê-los, nenhum líder para dizer que estavam no caminho errado. E eu me lembrava hoje de uma palavra que eu ouvi do pastor Ed Leu, que vai estar aqui conosco nesses dias. E ele falava do lazer que há entre os jihadistas islâmicos. Eles, quando não estão fazendo nada, estão assim de bobeira, eles pegam a espada deles e cortam a cabeça de galinhas e soltam sem cabeça, jorrando sangue para tudo quanto é lado. E ele comentava que muitos são como essas galinhas com a cabeça decepada. Se você cortar a cabeça de uma galinha, eu posso fazer isso no próximo culto se você quiser, a gente corta aqui, ela continua andando sem cabeça, jorrando sangue para tudo quanto é lado. E muitos estão assim, sangrando, porque não tem cabeça, não tem direção. Lares sem direção, famílias sem direção, casamento sem direção, filhos sem direção, pessoas sem direção, porque abandonaram os valores e princípios de Deus. Ficam correndo, sangrando, morrendo. Mas Deus quer mudar esse quadro na nossa vida. E Gideão agora se coloca diante de Deus e começa a arguir com Deus, falando: aonde está essa maravilha? Aonde está esse poder? Aonde está essa promessa que não se cumpre? E Deus fala com ele. E sabe o que Deus responde para Gideão? Olha o que está escrito aí na sequência. Se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora nos desamparou e nos entregou das mãos dos midianitas. Olha qual foi a resposta de Deus para ele. Então se virou o Senhor para ele e disse: o que está escrito aí? Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. É assim que Deus fala comigo e com você. É assim que Ele fala com você e comigo nesta noite. A gente fica aí murmurando, reclamando, resmungando, nós já sabemos a resposta. Deus já tinha dito a ele por que tudo aquilo tinha acontecido, como nós sabemos por que o mal nos alcança. E ficamos ainda tentando argumentar com Deus, como se Deus fosse o errado e nós os certos. Colocamos a culpa em todo mundo, mas não assumimos a nossa responsabilidade. Mas o que eu mais amo no caráter de Deus, é que Deus não nos condena. Deus não nos acusa. Deus nos mostra a realidade. E sabe o que Deus faz em seguida? Fala: levanta agora e assume o teu papel, assume o teu lugar, porque eu já dei a vitória em tuas mãos. E sabe por que Ele diz: eu já dei a vitória em tuas mãos? Porque há 2000 anos atrás alguém morreu na cruz por mim e por você. E ali a vitória nos foi dada. E eu quero desafiar você nesta noite. E eu vou encerrar por aqui. Isso aqui é só a introdução da mensagem. Mas Deus vai levantar a sua vida. E Deus vai fazer com que você provoque os milagres que são necessários
para que haja libertação, restauração e cura na vida de cada um de nós. Então, nas próximas semanas, quando você vai estar aqui junto comigo, em nome de Jesus, haveremos de experimentar da parte de Deus um renovo. E o Senhor diz a você nesta noite, já para começar a mexer com o seu coração: vai e vence este inimigo. Vai e livra o povo. Vai e produz os milagres. Porque para isso Ele chamou a mim e a você. Não para sermos motivo de transtorno na igreja, no meio da sociedade, mas para sermos instrumentos de bênçãos nas mãos de Deus. Para isso Deus te convoca. Vai e livra o meu povo das mãos do inimigo. Muitas vezes, por não entender isso, nós nos prestamos a ser instrumentos de ruína, de desgraça e de mau testemunho no meio do povo de Deus. Mas Deus tem misericórdia de nós. E nesta noite, Ele nos convoca a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Ele nos convoca nesta noite a tomar uma postura diferente e a pregar o Evangelho, não com palavras, mas com as nossas atitudes. Como disse um dia Francisco de Assis: pregue o Evangelho sempre, e quando for necessário, use as palavras. O Evangelho mais impactante é aquele que é fruto da nossa maneira de agir, da nossa maneira de reagir e da nossa maneira de viver, especialmente quando estamos sendo contrariados. Muitos nesses dias têm passado por provas e têm tirado aquela notinha assim com caneta vermelha, 0. Mas o Deus de misericórdia nesta noite está dando-nos mais uma chance, está se revelando a nós, está permitindo que entre pelos nossos ouvidos e desça ao nosso coração estas verdades. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele já deu a maior prova de amor, tendo enviado o Seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. E eu quero que você hoje receba da parte de Deus a convicção de que Ele tem o melhor reservado para a sua vida. Porque como nós cantamos aqui, Ele me ama. E o Bruno vai nos ajudar agora, e eu quero desafiar você a fazer desta a sua oração. E depois eu vou orar por você. E eu declaro sobre a sua vida que Deus já começou algo novo, algo que está penetrando a tua alma, teu coração e a tua mente nesta noite. E você vai experimentar um renovo do Senhor sobre a sua vida, e Deus vai levantar você de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quero desafiar você agora a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus fiel, e Ele diz: eu trato e disciplino aqueles a quem eu amo. Muitas vezes temos sido disciplinados pelo Senhor. Muitas vezes temos sido submetidos a momentos de lutas e aflições. Mas é nesta situação que Deus tem tratado com a vida de cada um de nós. É nessas situações que nós temos dependido do Senhor. É nessas situações que temos aprendido a clamar a Ele. Por isso, nesta noite, quando o Senhor começa a revelar a nós a sua mensagem, e a revelar a nós, através da sua palavra, o que Ele tem para a igreja nesses dias, o Senhor diz a você: eu não tenho estado alheio às tuas realidades e às suas lutas. Eu não tenho estado distante de você. Mas o Senhor nos mostra a necessidade de reconhecermos que um dia abrimos, demos brecha, demos lugar ao inimigo. E hoje Ele nos convoca a assumir uma postura e uma posição. E Ele diz: levanta e vai nessa tua força. E produz os milagres que são necessários. E o inimigo, que não são pessoas, que não é a carne nem o sangue, mas é aquele que age nas sombras, incitando-nos contra aqueles que estão à nossa volta. Este inimigo vai cair, e virá um renovo sobre a sua vida, sobre a sua casa.
virá um renovo nos seus sonhos, nos seus projetos. E o Senhor diz: não olhe a sua vida só no hoje, eu a vejo de eternidade a eternidade, e eu tenho o melhor reservado para você. Aquilo que eu tenho prometido para a sua vida não se perdeu por causa das suas misérias, porque eu sou o Deus fiel, que guarda a aliança que eu tenho com a vida dos meus filhos. Receba hoje na sua alma, no seu espírito e também no seu corpo, os efeitos das verdades que aqui são ministradas. O Deus da luz, o Deus da glória diz a você: os teus filhos são selados e eles não se perderão. O Senhor quer trazer paz e renovo à vida de cada um de nós, mas Ele nos desafia nesta noite, em primeiro lugar, a olhar para o momento que demos brecha e demos lugar ao diabo, e em segundo lugar, a entender que dele vem a nossa salvação. E clamaram a Deus, e Ele vos enviou um profeta, e o profeta falou ao coração do povo, e o povo foi renovado. E Gideão se levanta, e você vai ver nas próximas semanas o que Deus vai fazer através da história deste homem, na sua vida, na sua casa e na sua família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai querido, em nome de Jesus, que este mover que se inicia hoje sobre estas vidas, sobre as nossas vidas, possa simbolizar um virar de página da nossa história. Uma nova página começa a ser escrita, e o Senhor escreve a nossa história através das nossas escolhas. Ajuda-nos hoje, Senhor, a fazermos as escolhas corretas, a fazermos as escolhas certas, as escolhas que vão gerar vida e salvação em cada vida, em cada família aqui representada. Um dia, o nosso Senhor tomou um pedaço de pão em suas mãos e o elevou aos céus, dizendo: este é o meu corpo, que eu entrego por cada um de vocês.